O Brasil se encontra em um total desequilíbrio entre os poderes. Aquilo que poderíamos chamar força moderadora, aquilo que constitui, ou aqueles que constituem a ordem entre os poderes, e pode ser utilizado entre qualquer um desses para manter a ordem, esse já não mais existe. Submeteu-se a esse desequilíbrio simplesmente sobressaindo a ordem de um, a qual não os permite que possam ser utilizados, mesmo porque uma parte já está completamente dominada e completamente rendida. A força moderadora ficou para aquele ao qual sobressaiu entre os demais poderes. Nós observamos que dentro dessa forma única, e podemos dizer, dentro da ótica daqueles que desequilibraram o poder, encontram razões definidas de que eles é que podem tudo e que ninguém pode nada. As razões são totalmente fora do contexto constitucional. Nada bate dentro da Constituição. Nada. Estamos vivendo os resultados. E os resultados desse desequilíbrio é enorme. Nós estamos vendo desde da má educação, má segurança, desde da má saúde aplicada, desde os desvios de dinheiro público ou do dinheiro do contribuinte, desde os desvios do contribuinte, do dinheiro do contribuinte, desde as formações de quadrilhas, desde das associações, desde os consórcios de governo, consórcios de políticos. Viramos simplesmente um país com diversas células criminosas, células que não respeitam mais o Estado de Direito, nem o Estado democrático, porque esse não pode existir quando o povo encontra-se dentro de uma formação, dentro de um casulo da ideologia de grupos políticos que atuam no Brasil. O desgaste político hoje, ele é imenso, é imensurável. Não tem como. As confusões e as questões que nós estamos vendo hoje, elas têm pontos de vista até positivo, mas não vai levar a lugar nenhum. Há palavras extremamente melindrosas quando ela é citadas, quando ela é pronunciadas. Podem ser gravíssimo ou simplesmente grave. Não há o resultado a chegar naquele que pronuncia. Então, o que nós estamos vendo hoje é os resultados desse desequilíbrio que nós encontramos. Hoje, a maioria estão interessados nos fatos, estão interessados nos acontecimentos, estão interessadas em saber quem dá a melhor notícia em relação ao desequilíbrio. Qual é o motivo que faz com que a pessoa possa simplesmente anunciar o desastre? Mas como evitar o desastre? Como fazer com que venhamos a alcançar aqueles que se omitiram a trazer uma resposta ou evitar o desastre? É essas questões que nós temos hoje que amadurecer. Não importa como as coisas estão caminhando, não importa como as coisas estão acontecendo, porque não vai haver resultado. Não vai haver resultado. Alguém vai ter que amenizar para convencer aqueles que despertam sobre informação. Então vão começar a dizer, olha, a coisa está mudando. Olha, a coisa está
tendo resultado. Mas o que na verdade não está tendo resultado. O que na verdade não está trazendo benefício nenhum a ninguém. As coisas continuam da mesma maneira, da mesma forma. As pessoas estão passando aperto. A fome está batendo a porta de todos. A condição que é anunciada pelo governo executivo não está trazendo resultado. Não traz uma melhora. Pelo contrário, existe uma defesa sobre células de rumores. Existem rumores em tudo que é parte desse Brasil. Existem suas defesas. Existe as suas formas de impor escudos. Escudos poderosos. Muitos estão tentando de todas as maneiras impor uma barreira para impedir, para que possa não haver a manifestação daquilo que está errado e que possa convencer outras pessoas. A direita hoje, ela está fazendo um papel importante. Ela está fazendo um papel fundamentado sobre o que vê e sobre os acontecimentos, mas não estão buscando a causa. Não estão buscando os causadores, aqueles que se encontram por trás da causa. Nós brasileiros, nós temos que nos acostumar que nós não temos responsabilidade de comentar ou fazer com que as práticas constitucionais elas possam ser aplicadas, mas a partir dos grupos ou de pessoas que formou esse poder, que formou os partidos, os deputados. E numa verdade lógica sobre esse desequilíbrio que nós estamos vendo no artigo 3, é desequilíbrio total, onde aniquilaram sim a força moderadora e aceitaram isso. Esses acontecimentos que nós estamos vendo, que nos faz ficar estarrecidos diante de casos que não deveriam acontecer, esses acontecimentos, eles têm um controle, essas células elas podem ser aniquiladas a qualquer momento. O problema é que o Congresso Nacional, nas pessoas do presidente da Câmara e do Senado, não estão interessados em cruzar o caminho do Executivo. Não estão interessados a fazer isso. Há alguns momentos que as pessoas dizem, não é porque alguns têm alguns processos, não importa se tem processos. Não importa. Aquele que fizer a primeira incisão, mata o inimigo. Então as pessoas estão de joelho, os deputados estão de joelho, os senadores estão de joelho. Há uns destaques, evidente que há uns destaques. Tem muitos destaques. Nós temos muitos deputados. Mas poucos são e têm esse destaque. Os destaques em relação a alguns estados estão nascendo, alguns municípios estão nascendo, mas não traz o resultado esperado. Por quê? O resultado esperado pelo povo brasileiro é justamente o equilíbrio desses três poderes. E eles são poderosos. Eles são poderosos. Mas se um poder, que é o legislativo, ele intervir de vez no executivo e no judiciário, que eu não vejo diferença de poderes nenhum. Não há como se ter juízes, promotores, ministros ou qualquer pessoa do órgão que possa ser superior a ninguém.
nem mesmo o varredor de rua, porque eles estão submetidos sobre o artigo 52. Os procuradores, advogado-geral da União, ministros do Supremo, comandantes da Marinha, comandantes do Exército, da Aeronáutica, todas essas pessoas se encaixam no artigo 52, incisos 1 e 2, todos eles. Então o legislativo, ele é o que podemos chamar a bolha de respiração desses poderes. Abuso de poderes não poderia de forma nenhuma existir, seja de quem quer que fosse. Mas esses acontecimentos que nós estamos vendo, desde violência, tudo isso acontece por via do desequilíbrio, por via de se impor, alguns se impor e pôr os demais de joelho, por via de aquelas pessoas que foram escolhidas no sufrágio universal, aquelas pessoas que foram infiltradas. E não há como não dizermos que não houve infiltramento, se não estamos vendo o resultado, que é o resultado esperado. Nós não estamos vendo esse resultado. Então não adianta. E o que nós estamos vendo hoje é um Estado acuado. Acuado por causa do desequilíbrio que foi permitido. Foi por causa do desequilíbrio. No artigo 5 e o inciso 53 e 54, eles são específicos em relação ao que nós estamos vendo em relação à violência. Ele é específico, que ele fala justamente no 54, que é crime inafiançável grupos armados, civil ou militar, que afronte o Estado Democrático de Direito. É inafiançável. Quer dizer, não poderia haver o que aconteceu no Rio, o que está acontecendo no Nordeste, o que está acontecendo em todo o território nacional. Não é possível que isso ocorra. Isso só ocorre quando existe o desequilíbrio. Quando existe o desequilíbrio, então o desequilíbrio torna-se corpo e começa a criar células em todos os lugares, em toda parte desse Brasil, nos rincões, onde as pessoas começam a pensar que podem fazer e tem o apoio das pessoas para que possam pôr em prática suas ações, que é justamente o crime organizado. Já no 53, fala justamente de atos que não é concedido graça e nem anistia, que é terrorismo. É o que eles fizeram, enquadraram pequenos grupos nesse inciso 53 da Constituição. Mas não enquadra na pintura das ações. Então as pessoas, todo o processo do dia 8 de janeiro enquadra-se justamente no artigo 5º do inciso 53 da Constituição. Só cabe naquele local. Mas também enquadra também os responsáveis dos grupos armados. Mas só estamos vendo toda essa confusão, tudo isso, mas não tem um fundamento. Não tem um fundamento. E isso ocorre por via de respeitar uma parte e desrespeitar a outra. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Já é possível fazer uma correção. Mas poderia ter se evitado tudo isso, e alcançar também os responsáveis que permitiram que essa confusão do artigo 5, do artigo 5º da Constituição, do inciso 53, ela fosse evitada.
E nós temos elementos. Nós temos presidentes da casa que foram omissos. Nós temos o presidente do Senado que foi omisso antes desse que se encontra, que poderia sair o homem mais importante do Brasil se tivesse atuado dentro das suas responsabilidades do Senado. Como presidente, ele hoje seria um dos homens que poderia até sair presidente da República e seria o mais votado. Poderia até fazer frente a qualquer outro candidato. E iria vencer. Mas a estupidez que o cerca, ou que nasce do seu pequeno cérebro, foi o suficiente para submeter ao que hoje bate à sua porta. E nós sabemos que o Brasil se encontra nisso. Nós não temos uma nação. Nós não temos uma organização. Tudo isso foi permitido. Acabou. Nós não temos mais organização. Não importa o que você fala, não importa o que se defenda. Grupos, pega pequenos acontecimentos, põe na internet, faz as suas narrativas, envenena mais ainda um povo que está precisando de compreensão, ao invés de agressividade ou se exercer mais ainda com outras pessoas. É isso que forma o Brasil? Fazer com que as pessoas se dividam mais ainda? Não é possível que estamos vendo isso acontecer. Teorias, não é que existem teorias, nós podemos falar teoria da casa grande, onde uma pessoa elimina um para que o outro possa simplesmente atuar e que possa dar continuidade ao domínio, os domínios externos, que pode causar uma onda de choque em todos os setores, e tendo como submeter os demais com verbas, aceitando a ação daquele que se sobressai, meu amigo, todos caem de joelho. Todos caem de joelho, não adianta. Então, como se resolver isso? Olha, como se resolver está fácil, muito fácil. Desde que o povo tome consciência ou que esses que se encontram no Congresso possam se iluminar com a verdade, honestidade, com caráter, com moral, responsabilidade, e se voltar para o povo tentando reorganizar aquilo que foi desorganizado. É possível que possamos fazer com que o Brasil possa andar. Fora isso, dificilmente nós vamos ter resultados. As pedras vão ser trocadas, mas a roubalheira vai continuar do mesmo jeito. Não é isso que nós pretendemos, não é isso que nós queremos, principalmente não é isso. É muito bom que as coisas ocorram, que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos. Muito bom. Mas é preciso que as pessoas entendam que vai dar simplesmente remendo ao plano velho. Lá na frente vai se romper novamente. E o Brasil volta a ser assaltado. Um abraço a todos. Até mais.